plenário derruba 6 vetos do governo e atletas paralímpicos serão beneficiados por prêmios não retirados da Loterge. E Escola do Legislativo debate direito digital na sociedade em rede. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Líderes partidários da Assembleia Legislativa do Rio se reuniram nesta terça-feira para analisar 39 vetos do governo do estado a projetos de lei aprovados pelos parlamentares. Uma das propostas que provocou polêmica entre os deputados foi a que trata da grade curricular das escolas estaduais. Quando aprovados na Alerj, os projetos são analisados pelo governador, que pode transformá-los em lei ou vetá-los e devolvê-los ao Poder Legislativo para que o plenário decida pela rejeição ou pela manutenção dos vetos. Na reunião de hoje, dos 39 vetos discutidos, 5 tiveram acordo para serem mantidos e devem ser arquivados, e 11 foram retirados de pauta. 4 vetos parciais foram analisados e tiveram acordos pela manutenção total ou de parte do veto ao texto. Outras 19 matérias tiveram acordo para a derrubada integral do veto e devem virar lei. Entre os vetos com acordo pela rejeição estão propostas como a que inclui o patrimônio cultural como critério para a repartição de ICMS nos municípios, apresentada pelo deputado Eliomar Coelho. Mesmo com o acordo da reunião de líderes, os vetos ainda serão discutidos em plenário nas sessões durante a semana. Autor de 2 propostas que vão ser discutidas na pauta de quinta-feira sobre grade curricular das escolas estaduais e sobre a remuneração e a carga horária de professores que acumulam a função de diretor nas escolas, o deputado Valdec Carneiro falou sobre a importância do parlamento derrubar os vetos impostos pelo governo sobre essas matérias. O que a gente propõe é que 2022 seja um ano para que se instale um debate sobre que novo currículo vai ser esse, porque o currículo é o que há de mais central na escola. O currículo é o que organiza o funcionamento da escola, a aprendizagem dos alunos, o trabalho dos professores, né? O processo pedagógico como um todo tem o currículo como eixo. Isso é o que há de mais importante. Um outro projeto é simplesmente reconhecer que quando um professor ou uma professora vira diretor, é eleito diretor, se torna diretor, coordenador pedagógico, enfim, integra a equipe de gestão, o trabalho dele aumenta absurdamente, né? Se ele tem um regime de 16 horas, ele passa a trabalhar 40, 50, 60. Como eu disse aqui, tem professor que vira porteiro. Tem professor, como diretor, que vira inspetor, que vira tudo na escola. Trabalha de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, e trabalha fim de semana porque recebe mensagem, tem relatório para fazer, tem planilha para preencher. Então a gente não reconhecer que apenas no período, não é para sempre não, enquanto ele estiver exercendo função de direção, ele tem o reconhecimento de que sua carga horária, momentaneamente, é de 40 horas. No fundo é mais do que isso. Então, assim, não me parece razoável que o governo tenha dúvidas sobre isso. Prêmios da loteria que não forem retirados pelos ganhadores serão utilizados na formação de atletas paralímpicos. O veto do governo ao projeto da deputada Marta Rocha foi derrubado pelo plenário. Veja como foram as votações com o repórter Rafael Dias. O primeiro texto vetado foi o apresentado pelo deputado Dionísio Lins, que tem o objetivo de ampliar o número de clínicas médicas e psicológicas habilitadas para fazerem credenciamento junto ao Detran. O parlamentar quer que os estabelecimentos que tenham profissionais capacitados possam passar a emitir os laudos exigidos pelo órgão. O texto também prevê que o consumidor possa pagar pelos exames com cartões de crédito, débito, Pix e outras formas além de dinheiro em espécie. Com a derrubada do veto, a proposta vai virar lei. O projeto que autoriza o governo do estado a conceder isenção de tributos estaduais na compra de caminhões realizados por transportadores autônomos teve o veto derrubado. A proposta é do deputado Pedro Brazão e será válida para os caminhões de peso em carga máxima de 5 toneladas,
adquiridos por pessoa autônoma cadastrada no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários. Com a derrubada do veto, a proposta, que é autorizativa, pode ou não ser aplicada pelo Poder Executivo. A preservação do patrimônio cultural pode passar a ser um dos critérios para a distribuição do ICMS no Estado para os municípios. 25% de recursos arrecadados com o imposto serão repassados para as prefeituras, seguindo critérios como população, área geográfica, receita própria e conservação ambiental. A proposta do deputado Eliomar Coelho autoriza o Poder Executivo a incluir na lista de critérios a preservação de bens culturais por parte dos municípios. O projeto, que tinha sido vetado pelo governador, teve o veto derrubado e pode virar lei. Derrubar esse veto realmente é uma vitória da cultura do estado do Rio de Janeiro. Portanto, viva a cultura! O projeto, que destina valores dos prêmios não reclamados das loterias para categorias de esporte paralímpicos e aos clubes formadores desses atletas, também teve o veto derrubado. O projeto, que beneficia atletas paralímpicos do estado do Rio, complementa a lei, que também determina que os prêmios sejam destinados para programas e projetos na área da segurança pública, educação e seguridade social. A proposta da deputada Marta Rocha e do deputado Bebeto deve ser sancionada pelo governo. Nós sabemos do quanto a gente hoje tem obtido bons resultados, mas, por exemplo, tirando o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro não tem nenhum programa de incentivo. Então, sem dúvida nenhuma, investir em treinamento, dando bolsas para que eles possam se manter dedicados ao treino e ao esporte, é fundamental se a gente quer valorizar o esporte paralímpico. Um serviço voluntário para agentes aposentados da área da segurança pública deve ser criado no Rio. O objetivo da proposta, apresentada pelas deputadas Marta Rocha e Alana Passos, é utilizar esses agentes em funções técnico-administrativas. O texto previa o pagamento de ajuda de custo, auxílio transporte, férias e abono natalino. Porém, essa parte foi retirada do projeto. Com a derrubada do veto, a proposta vai virar lei. A gente fez um acordo de procedimento com a liderança do governo e o que foi vetado foi apenas o artigo 8º, a gente vai depois discutir, que é trazer alguns tipos de benefício para esses servidores, que a gente vai discutir por conta do regime de recuperação fiscal, mas o mais importante é que esses profissionais poderão ser aproveitados pela Polícia Civil. Proprietários de veículos vão poder requisitar o cancelamento de multas aplicadas por conta do rompimento do lacre da placa do carro, caso esse rompimento tenha sido causado por um agente público. O motorista deve registrar a ocorrência na delegacia e anexá-la ao requerimento. Caso fique comprovado que houve uma ação forjada, a multa deve ser anulada e também serão cancelados os valores cobrados por diárias no depósito e pelo reboque. A proposta da deputada Marta Rocha e do deputado Bebeto também teve seu veto derrubado e deve ser sancionada. Muitas vezes o lacre ele pode ser retirado a partir de uma ação do próprio agente responsável pela fiscalização, né? A gente tem um relato muito frequente, por exemplo, a pessoa pedir o extintor de incêndio e pede para você não se recusa a tirar e a pessoa vai, retira o lacre, examina e depois diz que o lacre está violado. Então, diante dessa constatação, que lamentavelmente é algo que chegou pela sociedade civil como recorrente, a gente pode trabalhar com a hipótese do não pagamento da multa quando o lacre foi violado a partir de uma ação do agente responsável pela fiscalização. Após a análise dos vetos, os parlamentares discutiram a proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que torna obrigatória a realização do exame oftalmológico na admissão de profissionais da área da saúde. O texto aprovado vai para a sanção ou veto do governador. Nesse caso, o sentido da visão é fundamental para o bom exercício da função na área da saúde. Então, isso não foi construído na nossa cabeça, isso partiu de uma demanda trazida pelos atores da área da saúde. E o que a gente quer é não só, ao garantir a realização do exame, também garantir o apoio a esses profissionais que possam estar apresentando algum problema da visão. Outra
proposta discutida foi a da deputada Tia Ju, que estabelece penalidades administrativas para pessoas físicas, jurídicas e agentes públicos que discriminem pessoas com transtorno do espectro autista. As penalidades estipuladas no texto vão desde a participação em palestras educativas até o pagamento de multas e a abertura de processo administrativo no caso de agentes públicos. A matéria aprovada segue agora para análise do governador. A Escola do Legislativo da Alerj promoveu nesta segunda o ciclo de debates sobre direito digital na sociedade em rede. O objetivo foi atender à procura por capacitação no Poder Legislativo. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais e especialista em Direito Civil e Processo Civil. Ele destacou a importância de compreendermos as relações contratuais e os termos das tecnologias da informação. Desse novo momento que vivemos, e no que tange em especial à era digital, na dinâmica desses contratos e, consequentemente, o reflexo dessa dinâmica dos contratos na era digital e o empreendedorismo, né? Nós sabemos muito bem que hoje, com a velocidade da internet, né, o tempo ele torna-se uma questão extremamente importante, né? E, com isso, há toda uma modificação de comportamentos e isso, consequentemente, também traz uma consequência no mundo do direito. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.